diretor do campus Erechim, e o professor Fábio Feltrin, coordenador do PPGICH, que vão dar as suas palavras de boas-vindas. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação que a UFS Campus Erechim realiza, né, em parceria com o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, esse evento aqui dessa noite. Eu quero inicialmente saudar, né, o professor Fábio Feltrin, o professor Cássio Soares, os coordenadores do Programa de Pós-Graduação, também aos professores Cristi Pato e Danilo Massucelli, né, nossos colegas do campus Chapecó, que farão parte dessa mesa esta noite, e dar as boas-vindas, né, oficialmente ao professor Carlos Henrique Santana, que fará também a sua apresentação aqui esta noite, a quem eu quero agradecer pela participação nessa mesa redonda, mas também pelas outras atividades que são desenvolvidas aqui no campus Erechim entre hoje e amanhã. Não vou me alongar muito, né, mas eu quero só dizer que é muito fundamental que as universidades públicas, como os locais de desenvolvimento de conhecimento científico, estejam engajadas no debate sobre democracia, né, nessa discussão de questões que nos afligem como sociedade, principalmente nesse momento atual do Brasil e do mundo. Mais do que isso, né, que as universidades públicas sejam locais, para além da reflexão crítica, de proposição de caminhos e de olhares que nos permitam superar esse momento e avançar como sociedade. Já dando um breve vislumbre aqui, em breve, o campus Erechim, assim como toda a universidade, vai divulgar e vai chamar a comunidade acadêmica e regional para discutir temas relativos à construção de um projeto de nação. Isso vai fazer parte do movimento da Andifes, com todas as instituições federais de ensino, chamado Semana Nacional Universitária, que vai se dispor a discutir, né, um projeto de nação, aquelas mudanças nos diversos âmbitos que podem constituir um projeto para o Brasil. Então, eu desejo a todas e todos, né, um ótimo evento, uma ótima atividade, uma ótima noite de discussões. Boa noite a todas e todos. Alegria ver esse auditório lotado, o que mostra a importância do debate acadêmico em torno das questões que nomeiam esta mesa redonda, esta aula inaugural do BPG-ICH e aula inaugural do campus Erechim. Saúdo o diretor do campus, professor Anderson, professor Cássio, coordenador adjunto do BPG-ICH, meus colegas e amigos Danilo Massucelli e Cristi Pato, e em especial o professor Carlos Santana, que se deslocou de Salvador até Erechim, justamente para compor uma série de atividades neste campus e no BPG-ICH. Bom, rapidamente é importante que nós marquemos onde estamos. O momento que o Brasil vive é muito grave. Independente das posições no espectro político que ocupemos, é importante, como diz o professor Anderson, que nós respondamos a pergunta: que país nós queremos? E, fundamentalmente, acredito que as universidades brasileiras, como os centros, como os principais polos de produção e difusão de conhecimento, não podem se furtar a este debate. É muito nesse espírito que nós pensamos nesta atividade desta noite. Sobretudo porque nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos efetivamente, que é produzir conhecimento de maneira sistemática, mobilizando conceitos e produzindo uma reflexão sólida. Em última instância, esta é a provocação da noite. Claro, sabendo, como eu disse, o lugar que ocupamos, mas fundamentalmente que nós possamos produzir conhecimento. Fora da lógica da velocidade das redes sociais, e que possamos efetivamente usufruir destes espaços que tanta luta mobilizaram para que nós tivemos. As universidades brasileiras são pontos, são espaços de excelência justamente nesse processo de construção do saber. Então, saúdo rapidamente
Muito obrigado pela presença de todos, em especial os palestrantes da noite. Professor Carlos. Agradeço a presença do Fábio e do Anderson aqui na mesa, né, pela abertura do evento, e gostaria de convidar, né, na sequência, há uma sugestão aqui para os demais interessados em assistir o evento e participar. Há um espaço aqui que talvez poderiam se acomodar, mas seria sentado no chão, não é isso? Isso eu não sabia. E o bloco A, o auditório do bloco A tem possibilidade de transmitir o evento também para vocês ficarem mais cômodos. Se quiserem, poderiam se dirigir ao bloco A, quem não conseguiu lugar para se sentar, né? E poderia assistir o debate a partir do outro bloco. Tá? Então, são as duas opções aí para organizarmos a logística do espaço. Ou o pessoal pode se dirigir aqui à frente do auditório, ou se deslocar até o bloco A, né? O auditório do bloco A. Tem as opções. Informa sobre as inscrições, né, Jorge? Boa noite a todos e a todas. Pessoal, para a certificação, para quem deseja ser certificado do evento, a lista de presença, todos devem ter assinado já na entrada. E também é necessário fazer uma inscrição online. Página do Facebook do programa PPG-ICH. Vocês entram lá, tem o link para vocês fazerem no Google a inscrição. A gente estará também com o computador ali atrás, para quem tem dificuldade ou não tem Facebook, para a gente fazer durante o evento. Não precisa fazer agora, se você não quiser. Pode ser durante a noite, enfim, amanhã. Mas tem que ser feito. Se não fizer inscrição, não terá certificação, tá? Então, porque a gente só pegou a assinatura na entrada. Um abraço, bom evento. Obrigado, Jorge, pelo comunicado. Bom, então, dando sequência, gostaria de convidar aqui para compor a mesa de debate, tá? Os professores, por onde começa? Vou começar pela prata da casa, né? Prata da casa. O professor Danilo Martuccelli, professor do campus Chapecó. Também cientista político, João da Unicamp, doutorado na Unicamp, corintiano. E o mais importante, que é também um membro do nosso programa de pós-graduação, professor do nosso programa. Né? Professor Christian Ganser Pato. Mais um cientista político, doutor pela USP, se não estou equivocado, é isso? Membro da Sociedade Brasileira de Economia Política. Também teve uma participação aí no governo Haddad em São Paulo, né? Dirigindo a Escola de Governo da Câmara Municipal. Chefe de Gabinete de Secretaria de Planejamento. É isso aí. Bem-vindo. Bem-vindo a esse campo. Sou do campo Chapecó, é importante designar. E, por fim, aqui o professor Carlos Henrique Santana. Também cientista político, né? Doutor pelo IESP, UERJ, e pesquisador associado da Universidade de Darmstadt, na Alemanha, é o nome que eu aprendi a pronunciar agora, e da UERJ, não, da UFRJ, né? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da UFRJ. Nosso convidado, que está aqui entre hoje e amanhã, no campus Erechim, participando de uma bateria de atividades. Hoje à tarde tivemos uma atividade com os estudantes de pós-graduação sobre redes de investigação internacional. Hoje, agora, esta mesa redonda, e amanhã, para quem se interessar, um mini curso às 14h sobre variedades de capitalismo e políticas de desenvolvimento da América Latina. Muito bem. Uma breve apresentação aqui, algumas palavras iniciais antes de passar a palavra aos meus companheiros de mesa, né? Essa mesa redonda, figurando como aula inaugural do campus do PPG-ICH, né, se soma a um esforço de várias universidades brasileiras, né, que se colocaram aí nessa missão, nessa tarefa de refletir esse momento muito especial, esse momento muito delicado, muito complexo, por qual está passando a sociedade brasileira. É isso? A verdade é que boa parte do que nós vamos tentar tocar
aqui hoje nessa mesa, nós podemos categorizar como uma espécie de painel de conjuntura, né? E a conjuntura, analisar a conjuntura, como todos sabem ou imaginam, né? Significa não só ter uma compreensão acadêmica, né? Intelectual do momento, né? Do diagnóstico do nosso tempo. Significa também ter ferramentas práticas, né? E estratégias práticas para poder superar o momento que nós estamos vivendo. É isso? Então há uma, digamos, uma espécie de ambição que é própria da natureza, de todo tipo de análise, de investigação conjuntural, que é intervir na realidade. Então, nesse sentido aqui, digamos, a dimensão acadêmica e a dimensão política, elas estão intrinsecamente vinculadas. Certo? O meu papel aqui nessa mesa hoje será o papel de um mediador, né? Mas um mediador talvez um pouco provocativo, né? Em relação aos temas e às questões que serão levantadas e evocadas, né? Nesse sentido, como membro do PPGCH e como também professor da área das ciências sociais, mas que tem uma intersecção aí com a teoria política, com preocupações que dizem respeito, né, às questões políticas do nosso tempo, né, a democracia particularmente, né, ou o modo como nós concebemos e vivenciamos a democracia, eu gostaria de ponderar pelo menos 3 grandes questões, ou 3 grandes eixos que têm sido eventualmente levantados em torno do debate político, acadêmico e político, né, a respeito dos nossos últimos anos, particularmente nos últimos 5 anos, né, essa conjuntura turbulenta que nós estamos vivendo nesse país. E sem a pretensão que essas 3 questões que eu vou colocar organizem e norteiem o nosso debate, mas, na verdade, na perspectiva de poder criar nódulos e pontos de convergência entre a abordagem de cada um dos presentes aqui nessa mesa, né, para, a partir daí, estimular o debate, né, a reflexão que nós podemos fazer aqui como esse espaço aqui, que é a mesa redonda. Certo? Antes de passar para esses 3 pontos que eu quero mencionar, seria importante elucidar que, metodologicamente, essa mesa vai funcionar, certo? Como um espaço onde cada um dos expositores terá por volta de 30 minutos para poder levantar suas questões, apresentar seus pontos, né, de vista, suas problemáticas, e vamos tentar utilizar o tempo restante, no máximo possível, obviamente, para que o público presente também possa intervir com as suas questões, com as suas leituras e com as suas indagações. Certo? Obviamente, eu vou modular esse tempo do público, permitindo que possamos ter pelo menos 15 minutos finais para que cada expositor possa realizar uma espécie de síntese ou costura ao redor das questões levantadas por todos vocês. Então, vou tentar fazer uma espécie de moderação dinâmica do tempo. Okay? Bom, a respeito do golpe de 2016, essa é uma categoria aí que pode ser entendida de forma controversa, acho que nossos queridos expositores vão tocar nesse assunto, né? Eu gostaria de ponderar e estabelecer aqui pelo menos uma espécie de eixos, de 3 eixos que, para quem está acompanhando pelo menos o debate a respeito dos desdobramentos do que foi o impeachment da Dilma, né, poderiam ser elementos importantes e sensíveis, né, a respeito desse debate que está sendo levado a cabo na sociedade brasileira. O primeiro tópico que eu acho que poderia ser importante de ser considerado tem a ver com as teses que foram desenvolvidas ao redor do que foi o fenômeno de junho de 2013 no Brasil. Tá? Nós temos um sociólogo importante, que foi diretor do IPEA, o Gessé de Souza, né? E um conjunto de outros intelectuais, a maior parte deles ligados ao PT. Tá? E aí não é uma questão de fazer defesa ou uma crítica unilateral às posições partidárias, embora ela possa ser feita também, e deva ser feita. Né? Mas uma tese que vai tentar associar, digamos, esse momento de retrocesso político da sociedade brasileira, né, à emergência e à explosão de 2013. Né? A tese do professor Gessé é uma tese eminentemente conservadora, né, que vai dizer que, basicamente, os protestos de junho abriram a caixa de Pandora que permitiu a emergência dos grupos de direita no Brasil. Né? Então, esse é um ponto que eu acho importante e sensível, que seria interessante que fosse levado em consideração ao redor do nosso debate, ao longo do nosso debate. Né? Sem necessidade que os palestrantes, que os interventores aqui, os expositores, toquem o assunto, mas enfim, né? Colocando ponto sensível. O segundo ponto sensível tem a ver justamente com essa questão de 2013, né? Com essa tese conservadora de que 2013 abriu as portas do inferno. Né?
É uma tese com a qual eu não concordo e que tenho a minha opinião particular a respeito. Mas não é o caso de tocar nela por enquanto. Né? Que é a tese da onda conservadora, né, que estaria desaguando num momento ou numa etapa fascista, né, ou de emergência de um movimento fascista na sociedade brasileira. Né? E aí eu gostaria de colocar esse segundo ponto sensível, né, como um questionamento para quem está presente, especialmente os expositores, se eles quiserem tocar no assunto, né, a respeito da própria dificuldade de conceitualização do termo fascista, ou fascismo. Se não está havendo uma espécie de vulgarização, né, da categoria, se considerarmos que fascismo remete a um certo processo, a um fenômeno político que tem a ver com um dado momento da história moderna, particularmente pré-guerra ou entre guerras, né? E se talvez não seria um abuso a mobilização do termo fascismo para falar dessa onda conservadora que está aparecendo, né, nos últimos, 5 anos, vamos colocar, pós-2013. Né? E o terceiro ponto sensível, talvez o ponto mais geral, o ponto mais amplo, né, e o ponto, eu diria, estruturante, mas e também a minha leitura, tem a ver com essa concepção de alguns analistas contemporâneos, brasileiros e latino-americanos, a respeito do fim do ciclo progressista na América Latina, né, dos chamados, entre aspas, governos de esquerda, com muitas e todas as aspas, eu até diria, mas enfim. Esse fim do ciclo progressista poderia ser entendido, né, como um momento de esgotamento de um conjunto de políticas neodesenvolvimentistas, né, que haviam possibilitado beneficiar certas camadas ou estratos marginalizados da sociedade, não só brasileira, mas latino-americana, né, através da tentativa de massificação de políticas sociais e ampliação, né, da possibilidade de consumo por parte das classes populares. Não é isso? Então, também colocar isso como um ponto importante, né, a respeito desse diagnóstico do fim dos progressismos e até que ponto esses progressismos significaram efetivamente uma espécie de superação dos governos neoliberais. Né? Também um ponto muito delicado nesse debate, né, que é feito na América Latina. Bom, então esses são os 3 pontos sensíveis que eu acho que poderiam ajudar a conduzir, ou pelo menos problematizar o nosso debate dessa noite. E ao final da exposição de cada um dos meus colegas, eu vou tentar levantar mais outros pontos e abrir, obviamente, para que o público presente possa intervir nesse debate. Então, com isso, damos início aí às intervenções. Iniciamos aí com o professor Krish Pato. Muito obrigado, Cássio. Cumprimentar os colegas da mesa e agradecer o convite dos professores do programa de pós-graduação, professor Fábio Feltrin, professor Cássio, professor Valéria, agradecer também ao diretor Anderson e fazer devido cumprimento ao nosso reitor que se encontra presente aqui, que é importante prestigiar, ficamos honrados com a sua presença. As provocações do Cássio, talvez se eu tivesse vindo mais de supetão, talvez eu responderia a partir da minha formação, que é meu mestrado em ciência política, doutorado na filosofia. Eu sou da turma das miçangas também. Mas eu vou fazer uma apresentação só de números. Me propus aqui a fazer um debate sobre a conjuntura econômica. Conjuntura, como o Cássio colocou, é um conceito bem elástico. A gente pode falar da conjuntura especificamente no curto prazo, mas, afinal de contas, essa conjuntura de curto prazo se insere de que forma no espectro mais amplo da faixa de tempo. Então, eu me propus a fazer isso com vocês aqui, porque a gente dialogou entre nós aqui na mesa o que seria esse encadeamento lógico das apresentações. Então, eu vou ter que levantar aqui, fica mais fácil. Acho que eu vou para baixo aqui. Bom, eu montei, mais ou menos, pensar a seguinte lógica. Nós estamos vivendo um momento no qual, segundo pelo menos boa parte dos analistas, é um surto psicótico. Né? Mas a grande questão é, de que forma nós chegamos até aqui? Do ponto de vista, agora vou tentar olhar do ponto de vista material, do ponto de vista dos nossos indicadores, do ponto de vista de como a economia vinha andando. Eu vou tentar olhar primeiro as questões mais simples, né, das relações econômicas entre indivíduos,
relações de desigualdade, relações de renda e tudo mais. Estava melhorando, não estava melhorando? O que aconteceu? Por que de repente está todo mundo achando que é as beiras do apocalipse zumbi, né? Como o Cássio costuma falar. Aqui é uma série, vejam, eu peguei esses, aí vocês vão me perdoar, mas eu baixei todas essas bases de dados, e aí, ao meu lado, não miçangas, né? Fui integrante da equipe de governo do Fernando Haddad, né, no gabinete da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, por conta de uma formação antiga minha de militância dentro da economia política. E eu acho que é importante, eu sempre faço essa militância, apesar de eu ser, né, mais, digamos, a turma das miçangas, se a gente deixa esse debate mais técnico para os outros surfam em cima da gente. Então isso aqui, se vocês entrarem no site do IBGE, no site do IPEC, no site do Banco Central, vocês baixam esses dados, são todos dados abertos. Obviamente, alguns deles têm que ter um certo traquejo para ler, mas são fundamentais para a gente realmente entrar no debate de uma série de questões. Deixa eu controlar meu tempo. Bom, variação do salário mínimo real. Perdão. Peguei uma série trimestral de 1940 até 2017. Tanto em termos, aqui descontado pela inflação, o salário em reais, quanto adaptando o que a gente chama de dólar PPC, que você ajusta pelo poder de paridade de compra das moedas comparadas pelo câmbio e o custo de vida de cada país. Bom, está bem evidente aqui que nós vínhamos num processo, aqui estamos nos anos 50, um processo de valorização. Por que tem esses solavancos, né? Porque como é uma aferição da variação real do salário mínimo, claro que ao longo do ano a inflação vai corroendo até vir a data base do ano seguinte e aí reajusta. Então, por isso esses solavancos anuais, variação trimestral. Quando você pega o ajuste pelo dólar, você vê que a gente vem desde os anos 40 progressivamente um processo de melhoria do salário mínimo. Mas se você olha especificamente a partir de 2003, é claro que a curva muda um pouco. Você poderia olhar, mas espera lá, a gente já teve melhor. Só que se você, depois se você ajusta pelo câmbio, se ajusta com os dividendos mais, tem algumas discussões metodológicas. Então, ok, nós temos sim uma distinção forte. Período Fernando Henrique, aqui 95, 96, até 2002. Sim, melhora, mas depois tem uma curva um pouco mais inclinada de melhora. E aqui eu fiz o destaque justamente do governo Fernando Henrique até 2018, até agora. De novo, os solavancos são por conta dos ajustes de cada database, né? Pessoal, bom, vários economistas argumentam, não, mas isso se deve, não é em função de um ou outro governo. É uma melhoria geral da economia que vem melhorando substantivamente todo o salário. Vamos ver renda domiciliar. Também aqui, essa aqui é a base IPEA. Esses anos aqui, infelizmente, quando eu peguei esses dados ontem, eu poderia ter feito o trabalho de interpolação de dados, que é uma técnica estatística que você preenche, por previsão de médias móveis, o que seria o intervalo de um dado que não está na base. Mas dá para sentir aqui a flutuação, né? De novo, renda domiciliar aqui, qual é a separação aqui dessas linhas? São os decis da população. Então você pega toda a população e divide ela em 10 pedaços. O primeiro decil, esses primeiros 10%, são aqueles que têm, então, os 10% da população com a menor renda. E assim sucessivamente até o último decil, os 10% com a maior renda. A faixa aqui em cima é a renda domiciliar per capita dos que têm a maior renda, do último decil. Vem desde 76, tem essa variação sempre subindo, inclusive no período Lula-Dilma. O último decil, que é o azulzinho aqui, então seria então a parte da população que está mais abaixo da pirâmide. Ela vem subindo também, talvez, olhando assim, parece que não é na mesma magnitude de variação. Para tirar
tirar o tira-tempo. Vamos colocar aqui, então, eu faço agora, então, a variação ano a ano de cada uma delas para ver, então, quem que varia mais fortemente do que a outra. Renda domiciliar per capita. Então, o azulzinho é o do extremo mais rico. O amarelo é o extremo mais pobre. Perdão, é o inverso. O azulzinho, o extremo mais pobre, e o amarelo, o extremo mais rico. O tempo de quanto força o crescimento ou quanto força o decrescimento, se você olha agora mais de perto, ele é distinto. Vejam aqui a partir do governo Lula. Você força mais o crescimento, porque, só para voltar aqui para ficar claro. Quando você olha aqui, você está olhando em valor absoluto. Se você ganha R$1.000 e o seu salário aumenta 10%, vai para 1.100. Se você ganha R$40.000 e o seu salário aumenta 10%, vai para 44. Então, em termos absolutos, é claro que a curva vai sempre subir mais para quem está lá em cima. Então, por isso que eu fiz aqui o ajuste pensando a variação percentual de cada um dessas faixas. E aí sim você vê que tem uma diferença. A variação percentual de quem é o mais baixo na pirâmide salarial, ela sempre é maior aqui na primeira parte, no primeiro e segundo governo Lula. Tem uma queda muito forte aqui no início, final do Dilma 1, começo do Dilma 2, e depois do impeachment, às vésperas aí começa aquelas movimentações para chegar no impeachment, ela começa a subir. Bom, então, da questão dos estratos familiares, da renda e desigualdade, ainda fica uma questão, o que está acontecendo, né? Aqui é a mesma coisa, vou entrar em detalhes, senão vai ficar muita coisa. Participação da renda. Então, você pegar agora é o seguinte, a participação do 1% mais rico no total da renda e a participação dos 20% mais pobres no total da renda. O 1% mais rico, em 76, já chegou a ter mais de 18% de toda a renda nacional. Isso foi caindo. Ao longo do governo Lula, ela cai um pouco. Tem um solavanco aqui no governo Dilma de o 1% mais rico ficar, então, proporcionalmente mais rico. E os mais pobres, sistematicamente, sempre subindo a sua participação média no bolo geral nos últimos 40 anos. Aqui, no lugar do 1% contra os 20%, 1% mais rico contra os 20% mais pobres, agora eu peguei os 10% mais ricos e os 50% mais pobres. Vocês veem que os movimentos são mais ou menos análogos aqui. Tem ligeira melhoria dos estratos mais baixos e os estratos superiores vão perdendo um pouquinho, em termos individuais, dessa participação geral na renda. Pobreza. Isso aqui, temos a taxa de pobreza e a taxa de extrema pobreza. São dois conceitos que o Banco Mundial usa de forma distinta como faixas de miséria. Também de 76 a 2014. Vejam então aqui, governo Fernando Henrique. As duas taxas que têm uma queda substantiva no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, elas começam a cair, ambas as taxas de pobreza, uma inclinação leve. Às vésperas da eleição do Lula, tem uma leve subida. Depois da eleição do Lula em diante, até a Dilma, a curva de queda dos índices de pobreza extrema e pobreza são mais acentuadas do que o nosso histórico geral desde os anos 70. E índice de desigualdade. Aqui eu coloquei dois índices que são bastante comuns, né? O coeficiente de Gini, que é o que está em azul, e o índice de Thiel. Ambos também são estatísticas que eu peguei do IPEA de 76 a 2014. Aqui você pode, muitos vão argumentar da mesma forma. Não, mas é uma tendência geral, conforme vai a expansão do capital, a desigualdade vai necessariamente caindo.
E aí, então, em lugar de olhar ela enquanto índice absoluto, fui vendo a variação de um ano para o outro de ambos. Se a gente vamos concentrar aqui o que nos interessa, né, de 95 para cá. Tem uma variação brusca a partir do Fernando Henrique, isso aqui da renda do índice T. O Gini também cai um pouco, mas ali em 96 ela sobe um pouquinho, depois continua a cair até 99, volta a subir. Aqui em 99, para quem não lembra, foi quando a gente teve taxas de Selic de 45% ao ano, em março de 99, com o Armínio Fraga. E depois você começa a ver, a partir do Lula, no geral, uma tendência de queda, mas com algumas oscilações de subidas leves e desigualdade em alguns momentos. 2005, 2009 e 2012. Desigualdade, isso aqui é entre indivíduos. Tá? É quando você faz, então, justamente a comparação, não por classes, mas em cada um dos componentes das várias estratificações de faixa salarial. PIB per capita, adaptados aqui já em dólares. Também, muitos economistas falam, não, mas vamos ver se a economia está crescendo de tal forma, não o bolo geral, mas também esse bolo geral em termos de distribuição por cabeça. A partir do governo Lula, vejam como o PIB per capita mantém-se ano a ano com variações positivas muito altas. Isso aqui é a variação anual, tá? Então, por exemplo, aqui, 97, mês de 97, 98 e 99, os governos Fernando Henrique têm queda do PIB per capita. Depois, boa parte do governo Lula, você tem elevações progressivas sustentadas do PIB per capita. E aí, às vésperas, então, do fim do governo Lula, você tem uma queda acentuada. E aí você, então, hoje está numa tendência de mais ou menos se recuperar não no mesmo patamar de crescimento que a gente tinha antes. Isso índices de desigualdade. Vamos ver, então, agora, como é que é esses dados. Vamos olhar, ok, do ponto de vista de desigualdade, estamos aqui, de fato, em que pese todos os debates possíveis, metodológicos, etc., houve uma melhora sensível para as classes mais baixas, por todos os indicadores possíveis. Medindo o crescimento econômico. Isso aqui, você pode ter várias formas possíveis de você mensurar o PIB, pela ótica da renda, ótica do produto, do dispêndio. Mas tenha em mente o seguinte, você pode olhar o PIB é o quê? O consumo de todos nós, os investimentos privados e públicos, investimento medido em termos de construir fábrica, construir uma universidade, novo maquinário, novas áreas de mineração. Então, isso é investimento, e eu vou colocar aqui depois uma variável que eu uso muito, que é de formação bruta de capital fixo, que eu já explico. Os gastos, né, do próprio governo, que óbvio isso movimenta também a economia, e a diferença entre o que a gente exporta e o que a gente importa. Então, se você considerar que a economia cresce em função, essencialmente, desses componentes, consumo, investimento, governo e balança comercial. Exportação menos importação. Então, vamos ver o que moveu a nossa economia no período FHC, Lula e Dilma em termos de crescimento. Isso aqui é o que eu falei. Tem coisas que realmente são chatas. Você vai ter que ter um saco de Jó, entrar lá no saco de VGE, pegar essas contas econômicas integradas. Mas dissecou isso, você consegue argumentar com qualquer um que fique só na base dos aqueles achismos de Facebook sobre dados, tá? Aqui eu fiz só para vocês terem uma ideia alguns componentes anteriores do PIB relativos à parte, digamos, mais hard, né, da economia. Então aqui, PIB da indústria. A contribuição do PIB da indústria no crescimento do PIB de 91 até 2014, último mês aqui. Isso aqui são variações em percentuais anuais, né? Vejo que aqui, de novo, temos uma depressão profunda da própria indústria no governo Fernando Henrique Cardoso.
Isso aqui muito decorrente do nosso problema da maxi desvalorização, aliás, da sobrevalorização cambial. Você tem muitas empresas quebram que não conseguem competir com produtos estrangeiros. Conforme você vai entrando aqui no governo Lula, a indústria ela se mantém em um patamar anual de contribuição para o crescimento do PIB sempre modesto. Faz no máximo seus 2%. Sendo que ela também acaba contribuindo para uma queda do PIB ali em 2010, que é onde você demora para sentir os reflexos da crise de 2008. E eu também, já em 2012, já no governo Dilma, e aí depois vou mostrar aqui, na verdade, 2012, 2013, esse decrescimento da indústria, que vai atingir também o decrescimento do PIB. Se você olhar, inclusive, uma parte mais sensível, que é da construção civil, você vai ver o que a Lava Jato acaba afetando o crescimento. Que é aqui, construção civil. Variação real anual, né, da construção civil dentro da formação do PIB. Vejam aqui, de 2005, que tem um decrescimento, aí ela sobe vertiginosamente e começa a cair as taxas progressivamente da participação de crescimento anual no PIB, até chegar no patamar 2014, 15, 16, 17, que a construção civil para. A construção civil simplesmente passa a afetar negativamente o crescimento da economia. Veja, não estou defendendo que não devia aprender o Odebrecht, não devia aprender. Estou colocando aqui consequências efetivas do que a gente sente depois economicamente. Aqui, não precisa falar assim, senão não vai dar tempo. A gente mostra indicadores. Como é que a indústria influencia o crescimento do PIB. Lá atrás era, então, consumo, investimento, gasto do governo e a exportação menos importação. Consumo. Olha só aqui, a partir do governo Lula, o quanto que o consumo representa na contribuição do crescimento do PIB sistematicamente durante todo o período até o governo Dilma. Mesmo que você tenha tido uma experiência análoga antes do Fernando Henrique, que ela cai após o Fernando Henrique, você não tem nada análogo a isso aqui, de as mesmas taxas altas se mantendo num espaço de tempo razoável, o consumo sendo responsável como um componente essencial para o crescimento do PIB. E aí vamos relacionar com a questão lá de trás. A gente está vendo, está melhorando então a redistribuição de renda, está melhorando então essa distância entre os segmentos mais baixos e os segmentos superiores, e o consumo está sendo um dos motores de crescimento econômico. Formação bruta de capital fixo, eu não quis colocar aqui uma série que eu já tinha feito há algum tempo atrás, que é uma série mais ampla desde 47. Formação bruta de capital fixo é o seguinte: ano a ano, a economia cria aquilo que seriam as bases para ela continuar crescendo. Então, você criou máquinas, você construiu um novo prédio, você ampliou as pastagens, ampliou áreas de mineração. Então, tudo isso, ela não só amplia a produção nesse ano, mas ela vai ser a base superior pela qual no próximo ano continua crescendo mais. Isso é um indicador que o FMI e o Banco Mundial usam a monta para olhar para todos os países para ver, bom, esses países estão tendo crescimento sustentável ou não? Se você tem taxas baixas de formação bruta de capital fixo, significa que a economia, no ciclo seguinte, não vai conseguir se sustentar. O nosso consumo vinha nos sustentando. E as nossas taxas de formação bruta de capital fixo, quanto contribuição para o crescimento do PIB, veja, 1%, menos de 1%, aí chega a 2%, daí cai em 2009, que é após a crise de 2008, né? Aí em 2010, chega no pico de 4% de todo esse período, se colocar 95 até 2013, o pico 2010, mas rapidamente ela descamba já no governo Dilma. Então a gente está vendo que
Do ponto de vista da estruturação, daquilo que seria o que segura cada um dos ciclos subsequentes da economia para ela continuar se desenvolvendo, alguma coisa aconteceu de errado. Só para comparar os dois, consumo de famílias e formação bruta de capital fixo. Aqui. Isso aqui é a variação percentual ano a ano. Né? Então você tem saltos grandes, sim, sempre de formação bruta de capital fixo, mas também saltos grandes de depressão da formação bruta de capital fixo. Principalmente a partir aí de 2013. Já o consumo, enquanto variação percentual dentro do componente do PIB, ele se mantém um pouco mais estável do que a formação bruta de capital fixo. Por fim, naquela equaçãozinha de como é que a gente cresce, consumo, investimento, formação bruta de capital fixo. Gasto do governo, eu não entrei aqui, porque, embora seja relevante, não vai fazer diferença no argumento. E aí, exportações menos importações. Isso aqui já é o saldo da balança comercial. FOB é free on board, que você considera, você não quer computar dentro das exportações as taxas de frete, seguros e tudo mais. Você quer saber exatamente quanto que a gente está mandando para fora. Então, vejam aqui. Aqui. Então, começa Fernando Henrique aqui. No começo do governo Fernando Henrique, a gente tem saldos negativos, tem déficits aqui na balança comercial. Depois eles começam a subir mais timidamente, mas é no governo Lula que dispara. Embora despenque também no governo Dilma. E quem é essa balança comercial aqui? É aqui a região, a Chapecó, são commodities. Porque, afinal de contas, a gente não tem um parque industrial tão consolidado, as taxas de formação bruta de capital fixo ainda são baixas e tudo mais. Aqui coloquei mais próximo, né, para ver só Fernando Henrique até agora. Vejam aqui como é muito forte a diferença de quem está, então, resumindo, quem manteve o nosso crescimento nesse período. Balança comercial, de agronegócios e consumo. Esse aqui é um dado que dá um certo trabalho montar, porque você tem que pegar ano a ano aquela tabela Excel medonha lá que vocês viram e ir decompondo cada um dos elementos dela para pegar, então, dentro da renda nacional, então, a outra forma de você falar do PIB, vamos ver, então, o consumo, o investimento. Tudo que a gente produz, de alguma forma, a gente vai consumir. Vai consumir como? Então, essa renda de todos nós, sejam nós trabalhadores, sejamos nós os donos do capital, todos nós consumimos essa renda. Então, aqui, eu fui montando o crescimento de um ano para o outro de cada uma desses componentes da renda, que são salários, que é o azulzinho, crescimento de rendimentos autônomos e crescimento de rendimentos sobre a propriedade, que é o amarelinho. Sobre propriedade não é só sobre a terra, é sobre propriedade de fatores de produção, capital. Então aqui tudo que recebe de lucros, dividendos, isso é uma renda. Cris, só dá um toque de 5 minutos. Tá. Então vejam que nesse período 2000 a 2015, dentro da massa geral de renda nacional, nós, a cada ano, os crescimentos dos salários foram sempre, né, mais ou menos, digamos, modestos. Sendo que a partir de 2012, a gente teve crescimento negativo da nossa participação de salários dentro da renda nacional. Já as rendas sobre a propriedade cresceram a taxas muito mais altas do que a taxa de crescimento do salário no mesmo período aqui, pensando no governo Lula. Ambos, obviamente, caem, a taxa de crescimento da propriedade cai violentamente no governo Dilma. E aí depois o Danilo vai fazer discussões de classe em cima desses dados. Para fechar,
quem já discutiu Marx aqui, eu vou fazer uma coisinha simples. Vamos pegar esse miolinho aqui do capital funcionante e essas duas extremidades, que é o capital financeiro. Então, o capital financeiro empresta dinheiro. E o que é emprestar dinheiro? Você senta, espera, dali um ano você volta lá, pega o mesmo dinheiro de volta com um tanto a mais. Um plus a mais, como diz Mané. Só que, como é que esse dinheiro vai se multiplicar? Tudo bem, o capital financeiro emprestou esse dinheiro para ele voltar a virar mais dinheiro, aí ele entra na esfera do capital funcionante, onde dinheiro tem que comprar mercadoria, que vai ser transformado no processo de produção, onde você, então, a força de trabalho e a matéria-prima vão ser conjugadas numa nova mercadoria distinta, que volta para o mercado de trabalho e, ao ser vendida, ela tem um valor a mais decorrente dessa peculiaridade da força de trabalho, que no seu consumo, né, produtivo, ela simplesmente incorpora mais valor dentro do processo. Não vou entrar no debate aqui, mas o resuminho, a extração de mais valor, portanto, envolve o quê? Envolve o capital produtivo, capital funcionante. É o capitalista que vai ter que ir lá encarar greve, vai ter que encarar trabalhador, vai ter que ter apanhado e tudo mais. E o capital financeiro na outra ponta só depois recebe a repartição da massa de mais-valia, que é repartida entre lucros e juros. E aqui vamos olhar a balança de rendas do Brasil. Esses são os dois últimos gráficos, né? Aí você entra no site do Banco Central, balanço de pagamentos, que é, então, você tem uma planilha gigantesca, eles têm os dados desde 1947 também. Tudo que entra e sai do Brasil, separado por tanto as transações correntes, né, o que entra e sai de tangíveis, o que entra e sai de intangíveis, como serviços, o que vem de capital para aportar e o que sai de renda do capital. Eu estou olhando aqui o que é chamado dentro do balanço de pagamentos, a chamada balança de rendas. Então é isso, a remuneração que vai para fora do país, decorrente de investimento direto. O que é um investimento direto? Você tem, então, um capital externo que compra, na definição do Banco Mundial, aliás, na definição do manual do FMI, é de aquilo que compra mais de 10% das ações de uma empresa já é considerado investimento direto, porque você entende que esse capital vai ficar mais tempo presente dentro do país onde ele está entrando. Só que aí uma parte dos lucros e dividendos vão para fora. Essa renda do investimento direto, então, o capital entrou, mas a renda vai lá para fora. Renda de investimentos em carteira, aí são os vários conceitos de compra de ações, debêntures, etc., de curto prazo ou de percentual menor que 10%, e vários outros taxas de outros rendimentos, como derivativos. Se você olhar, então, a partir do governo Fernando Henrique, depois da inflexão no governo Lula, vejam que é no governo Lula, óbvio que as bases estão dadas no governo Fernando Henrique, onde você tem, então, um novo padrão de inserção no Brasil, na economia internacional, que a gente começa a ter um pouco mais de investimento direto entrando e, portanto, mais renda de investimento direto estrangeiro saindo. Isso se acentua radicalmente no governo Lula, com pequenos solavancos decorrentes de 2008, decorrentes aqui da eleição da Dilma. Mas o que a gente vê, então, e aqui eu foquei só no período mais Fernando Henrique e até Dilma, o que nós estamos vendo, então, é o seguinte: se você juntar com o nosso plano, crescimento econômico, o crescimento do PIB lastreado essencialmente em consumo, baixas taxas de formação bruta de capital fixo, e dependência da balança comercial alicerçada em commodities, alicerçada em soja, frango, alicerçada em bens de pouco valor agregado. E depois você olha, e o nosso processo de industrialização muito mais atrelado a investimento direto estrangeiro, que, portanto, exige uma remessa de rendas para fora, não tem um reinvestimento na mesma proporção aqui dentro. Então, para encerrar,
o contexto para a gente debater. O que aconteceu nesse período? FHC, Lula e Dilma, do ponto de vista macro do capital, foi: pense no Celso Furtado, pense no Caio Prado, pense em quais eram as discussões, qual é o sentido da colonização. Aqui, estou sugerindo a discussão seguinte: qual é o sentido da industrialização? Que nós, mais ou menos de forma incipiente, iniciamos aí nos anos 70. Nós acabamos não conseguindo entrar num ciclo de industrialização no qual as rendas fossem reinvestidas internamente. E todo o processo de crescimento sempre foi mantido, sustentado, através de consumo ou exportação, nesses períodos que a gente está tratando, consumo ou exportação de bens de baixo valor agregado. E o que a gente teve de investimento realmente do capital foi aquele capital que procura ou a variação rápida, essa amarelinha aqui, entrada e saída rápida, para captar só juros, ou aquele que vem, sim, investe produtivamente, mas também sai. Então, pensar o que é essa nova, e aí que é o bate-bola dos colegas, pensar, então, quais são essas movimentações de classe, quais são as movimentações de interesse, por que a classe média está comprimida aqui no meio desse processo. Eu não coloquei aqui os dados, não vai ficar muito extenso, mas também para ver como cresce menos também as proporções, as fatias de renda que a classe média tem dentro dessa dinâmica geral. Como é que cada uma dessas dinâmicas de um crescimento, e aí, só para fechar, eu dou uma bola para o Danilo, porque é exatamente esse que é o meu ponto. O período Lula conseguiu uma mágica incrível de permitir crescimento do bolo de cima e do bolo de baixo. Graças àquela dinâmica que a gente não vai ter mais, de abundância de commodities, né, de uma entrada maciça também de capitais derivados de investimento direto estrangeiro e assim por diante. A renda dos estratos superiores subindo, a renda dos estratos inferiores também subindo, a desigualdade também diminuindo. Ou seja, era um famoso jogo de ganha-ganha. Quando começa os solavancos, que podem ter a ver ou com dinâmicas internacionais ou dinâmicas internas, poderia ficar mais meio discutindo, mas a gente passa a bola. Quando começam os solavancos, a gente começa a ter o quê, então? A necessidade da escolha. Não dá mais para contemplar todo mundo. Agora, daqui em diante, não dá mais política de ganhar-ganhar. Política um vai perder para o outro ganhar. A grande questão que se coloca agora é, bom, o projeto a ser desenhado vai ser, então, em prol de quem que vai perder e em prol de quem que vai ganhar. É isso que a gente está vivendo nesse momento de conflagração explícita de humores, sabores, desejos e de fígado, né? Mas queria ter colocado isso aqui justamente para a gente pavimentar um pouco o debate com dados concretos, para a gente não ficar também só no reino da subjetividade, que também é legal, eu sou filósofo, não tenho nada contra. Mas dependendo do debate, né? Dependendo do debate, a gente acaba perdendo um pouco a compostura, né? Bom, era isso. Agradeço a paciência de todos, eu extrapolei 4 minutos e vamos ouvir os nossos colegas. Obrigado. Agradecer aqui ao professor Cristo, né? Poderíamos fazer algumas considerações sobre a subjetividade inerente à estatística, mas não é o caso, não é o momento para isso. Né? Mas é importante vermos uma aula de economia política, que é super relevante também para entender o contexto material, como ele bem colocou a respeito desse processo de desenvolvimento do golpe. Né? E passamos para o professor Carlos Santana, para que ele tenha e desenvolva as suas perspectivas a respeito do tema. Maravilha, Cássio, obrigado. E agradeço aqui ao programa pelo convite, a você especialmente, ao reitor presente, aos demais convidados. É bastante promissor ter uma sala como essa. Eu sei que é uma abertura de semestre, né? Então, enfim, tem essa dimensão institucional, mas eu acho também que o tema acabou sendo um elemento fundamental para a presença maciça nessa sala hoje. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que não é só de crise política, quer dizer, é uma crise institucional, mas é também uma crise de interpretação sobre as instituições brasileiras e sobre o papel estratégico dos atores, né?
Ou seja, há um problema sério no âmbito da política e da economia política para poder interpretar não só os atores tradicionais, como os novos atores, como eles estão interagindo em relação entre si, com as instituições, e quais são os efeitos que daí pode ser extraídos, né? E acho que essa dificuldade analítica é também parte do processo da crise. Então, isso é uma dimensão importante. E eu digo isso tranquilo, porque eu acho que boa parte dessa dificuldade analítica vem precisamente da ciência política, que é uma área que cresceu bastante, institucionalmente, no Brasil, mas tem uma dificuldade enorme para lidar com alguns eventos que tiveram início em um período muito curto de tempo, né? Em geral, na ciência política, nós estudamos partidos, grupos de interesse, estudamos instituições em geral e tendemos a imaginar alguns modelos de comportamento dos atores a partir desses caninhos, né? E há um conjunto novo de atores estratégicos e mecanismos de organização das preferências desses atores que não estão sendo considerados na equação da análise da crise política, né? Então, eu gostaria de começar a minha intervenção aqui chamando a atenção para o fato de que, ao lado da análise de algumas instituições em particular e, enfim, o comportamento eleitoral, partidário, né, que a gente possa ter no cenário, a gente vai ter que fazer uma reflexão sobre o comportamento político das corporações profissionais, né? Nós estamos então numa fase em que as corporações profissionais, e eu vou mencionar quais são elas, né, estão ascendendo a posição de projeção partidária no processo da luta política no Brasil. E isso não é algo promissor, nem alvissareiro, né? Como dizia o velho engenheiro. Não é porque não são atores eleitos ou que prestam contas precisamente das suas ações e operações no âmbito profissional, né? Eu imagino que entender hoje essas corporações no contexto da crise vai ser importante e entender como elas colaboraram para que a crise chegasse a esse ponto e qual o papel delas na interação com outras instituições e atores estratégicos no processo da crise. Bom, dito isso, eu gostaria de salientar que eu vou usar a palavra golpe, embora eu possa posteriormente salientar por que golpe, né? Mas eu vou partir desse pressuposto e dizer que, para a gente entender o processo político, a gente tem que olhar duas escalas de tempo, né? Uma escala de longo prazo e uma escala de curto prazo. Na escala de longo prazo, a gente vai ter que incorporar as chamadas corporações profissionais, né? A gente vai ter que entender o papel de luta epistemológica na esfera judiciária, luta epistemológica na esfera das redes de economistas, né? E entender como foi a atuação dessas redes, desses grupos, né, no processo de consolidação de determinadas agendas, interpretações e nos estímulos que eles passaram a adotar em algumas instituições estratégicas. É bom que a gente se lembre que as corporações profissionais não são apenas pessoas que exercem a profissão propriamente dita. Nesse caso do judiciário e das redes de economistas, esses estamentos, vamos dizer assim, né, eles têm um papel importante em termos de alavancagem de poder. Ou seja, não são apenas operadores do direito ou analistas econômicos, simplesmente. Eles têm instrumentos de atuação, de tomada de decisão na esfera do Estado e na esfera do mercado que suplanta com grande vantagem, com grande possibilidade, outras esferas de decisão e outras esferas de negociação e conversação na sociedade, né? Ou seja, as prerrogativas de um procurador do Ministério Público, as prerrogativas de um juiz, né, suplantam
sem muita necessidade de prestação de contas, com grande vantagem, prerrogativas de outros setores dentro da sociedade. As prerrogativas de um diretor do Banco Central, de um presidente do Banco Central, ou de um diretor de política monetária do Ministério da Fazenda, né, ou do Ministério do Planejamento, suplantam de maneira extraordinária o poder, por exemplo, de um congressista em termos de decisões fundamentais no manejo do orçamento, na sua aplicação. Eu estou dizendo isso porque, em geral, a gente trabalha com a noção de que os chamados estamentos burocráticos, o seu insulamento, ou seja, o seu isolamento do varejo do mundo da política, em geral, é uma coisa positiva para a gente pensar o problema da modernização. Em geral, a gente pensa que o Estado moderno é aquele Estado que detém uma burocracia que não está suscetível a qualquer assédio de grupos de pressão, etc. Em geral, essa é uma forma interessante e que tem uma razão de ser do ponto de vista da forma como processos de curto prazo podem afetar políticas de longo prazo. Mas, por outro lado, também traz complicações sérias para o tema da democracia, que é um ponto que eu gostaria de salientar, né? Então, essa é uma questão fundamental. E eu vou salientar ao longo da minha intervenção que essas redes de profissionais, esses grupos, alcançaram uma capacidade de pressão sobre o conjunto da sociedade a partir de alianças específicas com outros grupos estratégicos e a partir de dinâmicas específicas com outros grupos estratégicos que são fundamentais para a gente entender o momento político que a gente está vivendo. O outro eixo é a dimensão de curto prazo, que aí a gente pode, por exemplo, discutir a questão do Congresso, né? Os momentos específicos no processo de deposição da coalizão, né? E composição dos partidos, como é que o Congresso passou a ser composto, a influência que isso teve para garantir certos encaminhamentos políticos, enfim. Mas eu acho que essa dimensão de curto prazo precisa estar associada à dimensão de longo prazo. Porque essa dimensão de longo prazo em relação às redes, ela tem um efeito, digamos assim, no processo de construção da hegemonia na sociedade, que é algo bastante acentuado, que é algo que precisa ser analisado em si mesmo, né? Eu vou voltar a esse tópico com mais vagar, mas vou apenas chamar a atenção para algumas variáveis, por exemplo, né? A expansão de think tanks no Brasil, a expansão dos chamados departamentos econômicos de instituições financeiras e a forma como essas instituições passaram a colonizar o debate macroeconômico propriamente dito, infundindo uma posição normativa sobre o que é racional ou o que é irracional em relação à forma como a gente lida com questões fiscais, monetárias e cambiais. Finalmente, no campo judiciário, no campo das operadoras do judiciário, né, a ideia do combate à corrupção como elemento fundamental para o avantajamento, ou seja, o crescimento de prerrogativas judiciárias, né? Bom, eu gostaria, antes de entrar em alguns pontos dessas duas posições, chamar a atenção para alguns aspectos, digamos assim, de história recente, para a gente entender como foi possível que algumas dessas redes adquirissem uma capacidade fenomenal de influenciar o próprio sistema político brasileiro, né? Não é possível entender, por exemplo, a Lava Jato sem entender um momento muito particular, que foi a Ação Penal 470. Né? A Ação Penal 470, cujo resultado no âmbito do STF foi decidido em 2012, né? Ela inaugurou um processo novo, né, de direito penal do inimigo, ou de direito em movimento, né, que tem um papel fundamental para estabelecer um espelhamento para o conjunto das outros atores no sistema judiciário brasileiro. Portanto, não foi a Lava Jato que iniciou o processo, né? Ou seja, os instrumentos de exceção
que foram consolidados na ação penal 470 é que iniciam, né, um desdobramento institucional dentro das diversas instâncias e dentro do Ministério Público, né? Não à toa que o relator da AP 470 foi Joaquim Barbosa, um antigo membro do Ministério Público, né? E os argumentos mobilizados por essa ação, elas dão, então, margem para o que nós temos hoje em relação à Lava Jato. O direito penal do inimigo é um instrumento fundamental nesse processo. Ele tem início, enfim, se você pode remontar ele ao período da decadência da República de Weimar, em um determinado momento, ou seja, a ideia de que o legislador, um magistrado pode, né, adotar instrumentos de exceção dentro do ordenamento judicial, né? Mas você pode chegar nos Estados Unidos com o Patriot Act, que foi um instrumento de consolidação do direito penal do inimigo. Ou seja, em nome da segurança, você rompe com condições básicas de garantias de liberdades individuais, os direitos civis. Então, os Estados Unidos, até bem pouco tempo, quando o Patriot Act foi suspenso, teve também o seu modelo de direito penal do inimigo, que foi consolidado através da escuta indiscriminada, prisões, né, e deportações de cidadãos americanos que estavam sendo suspeitos, sem direito a um processo legal, né? Teve um segundo momento, que foi em 2016, quando os advogados criminalistas publicaram um manifesto nos principais jornais do país, mostrando que a Lava Jato estava adotando uma série de mecanismos arbitrários no processo legal. Esse manifesto foi assinado por aproximadamente 108 advogados penalistas publicados em todo o país, mas como até então, naquele momento, os atingidos eram basicamente figuras do mundo corporativo, ou seja, havia ainda a ideia de um realismo político partidário, e aquela iniciativa, que foi bastante importante naquele momento, não contou com o apoio do mundo partidário, né? Então, o TRF4 foi um ator importante no final de 2015, no segundo semestre de 2015, para consolidar os instrumentos de exceção da Lava Jato naquele contexto, né? Aí, eu quero fazer um comentário geral a respeito disso, é que, de modo geral, o sistema político brasileiro, incluindo aí os partidos de esquerda, adotaram uma posição que eu chamo de realismo gaussiano em relação à Lava Jato, né? Ou seja, como a opinião pública mediana havia adotado um engajamento, havia aceito a possibilidade de que o combate à corrupção era um elemento fundamental e que, em nome dessa bandeira, o Estado de Direito, ou seja, os instrumentos de proteção dos direitos individuais, né, poderia ser suspenso em nome desse combate específico, né, nenhum partido, né, até hoje, de certa maneira, nenhum partido levantou de maneira clara e pública o perigo que representa esse mecanismo de exceção de direitos estabelecidos pela Lava Jato. Mas a razão para isso é basicamente pragmática eleitoral. Ou seja, nenhum partido tem a coragem de enfrentar o eleitor mediano e dizer: você está caindo numa armadilha, né? E essas corporações e esses grupos que compõem setores importantes do judiciário estão abrindo uma brecha perigosa para seus direitos individuais, seus direitos civis. E isso tem uma explicação básica, né? Quer dizer, pelo lado do PT, é uma crítica que eu faço, é a ideia de que o PT controla o eleitor mediano. Ou seja, como tem um controle da porção majoritária do centro político, né? O discurso de Lula não se desloca para um combate normativo à Lava Jato por medo de perder voto, tratando-se de imaginar que é possível competir na eleição, considerando que vai ser candidato. Então, essa disputa dentro do espaço partidário não foi feita
politicamente, e isso causou um enorme problema. Não foi feito por nenhum partido de modo geral, o sistema político de modo geral. Bom, mas eu queria falar agora, considerando isso, como é que funciona a mecânica de legitimação do que eu chamo de direito penal do inimigo, né? Eu acho que a gente precisa considerar um triângulo básico. De um lado, a cobertura da imprensa. Num segundo eixo, a legitimidade judiciária a partir dos mecanismos de vazamento, prisão preventiva e do mecanismo de delação premiada. E o terceiro, a dimensão da crise econômica, né? Ou seja, o modelo de tripé macroeconômico da política monetária, ela nunca foi superada, né? E no eixo econômico, né? Ou seja, a coalizão, mesmo a de esquerda, continuou sendo bastante vulnerável às oscilações internacionais macroeconômicas, né? Eu não estou dizendo que seria possível fazer isso necessariamente de forma fácil com outro modelo macroeconômico, mas a crítica a respeito desse modelo, do ponto de vista público, nunca foi feita. Então, o marco macroeconômico, né, mesmo na crise, era sempre pelo eixo, né, de uma posição de adaptação e de linha de menor resistência, né, no debate público. Portanto, enfim, a gente podia dar vários exemplos disso, né, no início do governo Lula, com a presença de membros destacados do pensamento neoliberal, como Marcos Lisboa, Joaquim Levy, e depois no segundo mandato da Dilma. O fato é que, no momento da crise econômica, associada a um combate incessante da imprensa, né, e legitimado pelos vazamentos do judiciário, você teve uma situação bastante sólida de desestabilização institucional, né? E isso é um elemento importante para entender a crise. Bom, dito isso, eu vou salientar alguns pontos importantes para a gente entender o momento atual. É preciso entender o padrão de produção e consumo de notícias no Brasil. Esse padrão mudou. Ou seja, não é mais suficiente, né, falar de um ataque da imprensa apenas como um problema das mídias consolidadas, como a Globo, né? Há uma mudança no padrão de consumo que inclui a internet, um jogo que já está bastante estudado lá fora, que é a dimensão da guerra cibernética, ou seja, como você pode usar instrumentos de ataque através de fazendas de trolls ou de redes de bots como um instrumento de mobilização de opinião, de mobilização artificial de opinião de certos grupos. E nesse aspecto, os grupos de mobilização de direita no Brasil estão quilômetros de distância à frente de qualquer grupo de esquerda no Brasil, né? Eles não só entendem, como aplicam e são muito eficientes no processo de mobilização, né? Ou seja, já há estudos de pesquisadores feitos, pesquisadores estrangeiros feitos sobre a influência desses grupos nas eleições brasileiras, e a maior parte deles se destacam entre o movimento Brasil Livre, o movimento Vem para a Rua e o ceticismo político, né? Eles atuam de forma coordenada, atuando com instrumentos de mobilização de guerra cibernética, né? Há um problema muito sério aí. A gente pensa que a internet como instrumento de divulgação e informação é uma coisa de jovens, mas os dados já apontam que o acesso à internet e o tempo de consumo de notícias na internet já ultrapassa em muito a fonte tradicional como a TV e o jornal. A internet é o espaço privilegiado de disputa e mobilização atualmente política no Brasil. A gente precisa entender isso para poder saber se defender, inclusive, né? Tem que olhar para isso aí. Isso significa que nós estamos produzindo uma espécie de esfera pública cujas regras a gente não está sabendo mobilizar e organizar a partir da nossa perspectiva. Então, é como se a gente ainda estivesse numa lógica habermasiana, né? E os atores, os demais atores, adversários, já estivessem numa lógica de cyberguerra com estratégias e subterfúgios distintos, né? Portanto, aí a gente tem que salientar a formação das redes profissionais nesse processo,
né? Mas desses grupos de mobilização bastante intenso nesse conflito na base, né, da disputa política, né? O tema do judiciário, para voltar à questão da consolidação de prerrogativas do judiciário, é muito importante, e aí eu vou salientar a responsabilidade conjunta, né? Ou seja, a consolidação de um judiciário, de um estamento judiciário com comportamento sindical, né? Não só do judiciário, como também de corporações policiais, né? Tem a ver, de um lado, com, a meu ver, né? Com uma dimensão de estruturação corporativa, ou seja, os concursos, a consolidação, né, desses estamentos, né? Mas também tem a ver com a forma como a administração Lula, Dilma lidaram com esses estamentos, né? E aí, para você entender como isso se consolidou através da nomeação dos chefes do Ministério Público mais votados em todos os ciclos de nomeação que eram determinados pela presidência. Portanto, a consolidação corporativa e o comportamento unificado sindical dessas organizações, que depois se refletiu numa dimensão partidária, tem a ver com uma forma ingênua, como a liderança da coalizão política fez para poder nomear o chefe dessas corporações. E eu vou salientar que em qualquer parte do mundo, né, a polícia e o chefe do judiciário não é indicado ou nomeado por decisão sindical. Ou seja, os procuradores dos Estados Unidos, a cada mudança de presidente, são arbitrariamente demitidos e nomeados como decisão pessoal do presidente. Os procuradores não são manifestação ou uma decisão a partir de um concurso feito por instâncias autônomas. Não são, porque a polícia e o judiciário, em particular os procuradores, ou seja, o braço executivo do judiciário, né, que no caso do Brasil é o Ministério Público, que tem um modelo, no esquema republicano brasileiro muito estranho, que não existe paralelo em qualquer parte do mundo. Esses órgãos, eles não têm atuação autônoma, porque existem interesses de Estado fundamentais, né, que não podem estar suscetíveis a conflitos corporativos, ou seja, a um processo de luta intestina, né, de balcanização e disputa sindical dentro das instituições. Então isso é muito importante para a gente entender. E aí, já que eu entrei nesse ponto, eu quero salientar o papel da cooperação judiciária entre o Brasil e os Estados Unidos. Porque é aí que entra, de maneira oportunista, a atuação do Departamento de Justiça com os atores do Ministério Público. E aí eu já estou chovendo no molhado, não há mais nada novo aí. O procurador da divisão criminal do Departamento de Justiça americano, o Kenneth Blanco, fez uma conferência de 10 minutos em julho do ano passado, descrevendo de forma detalhada a forma como a colaboração entre o Ministério Público, sem passar pelos trâmites legais, ocorreu durante esse período, né? Então, é importante a gente ter uma visão geopolítica também do momento que a gente está vivendo, porque não há um instrumento, né, de luta política. Ele tem vetores, ele tem espaços de interação, né, que não estão claramente visíveis, né? Outros que estão, mas a bandeira moral da corrupção guarda ou esconde uma série de elementos fundamentais do processo. Bom, finalmente eu queria salientar quais são as consequências do processo do golpe a partir dessa engenharia que eu acabei de salientar aqui. Que é um projeto... Estou terminando, né? Obrigado. Que é o Ponte para o Futuro. Né? O Ponte para o Futuro foi um projeto elaborado pelo antigo ministro da Previdência, o Brant, Roberto Brant, com a ajuda do Marcos Lisboa e do Márcio Pereira, um professor da PUC do Rio. Então, basicamente, um projeto liberal. E ele tem como objetivo básico o que eu chamo de rebaixamento asiático da macroeconomia brasileira. O que
significa isso? É um processo de desregulação de áreas-chave da infraestrutura e das relações de trabalho. Então, a reforma trabalhista, de um lado, a PEC do teto, de outro, as privatizações de ativos de infraestrutura na área de energia, pré-sal, e a mudança do marco regulatório do pré-sal. Né? Esse foi o pacote que o Temer conseguiu aprovar. Né? Do ponto de vista da experiência internacional, não há, no conjunto das empresas na área de energia, e na área que inclui petróleo e energia elétrica, nenhuma experiência semelhante no período recente de desmontagem das estruturas de grandes empresas. Como você sabe, as empresas na área de energia são estruturas verticais e altamente consolidadas, e elas estão tendendo cada vez mais a isso. Ou seja, e a outra coisa importante, a maioria absoluta das empresas de petróleo são todas empresas estatais, né? Não são empresas privadas. Fala-se muito das 7 irmãs, etc. Não. A maior parte das reservas, 90% das reservas de petróleo, estão sob controle de empresas estatais. Rússia, Arábia Saudita, Noruega, né? São empresas estatais, controle direto do governo. Nenhuma delas está desmontando ou vendendo parte do seu portfólio de ativos dentro ou fora do país. 2. A Inglaterra, que é o berço do neoliberalismo, o berço das reformas neoliberais, está discutindo hoje um processo de reversão, ouçam bem, reversão, ou seja, nacionalização dos ativos de energia e transporte. Estão discutindo abertamente, porque simplesmente o custo é elevado, né? E o retorno para o conjunto da sociedade, em termos de competitividade para o conjunto do país, não compensou. Há uma discussão aberta sobre isso. Né? A França está discutindo isso. A Alemanha está discutindo isso, que é um país federal. Né? A discussão sobre como estruturar as cadeias para poder você consolidar um mercado de energia comum. O que está acontecendo no Brasil em relação à Eletrobras é um crime. É um crime, porque as usinas estão amortizadas. O parque da CEMIG, que foi vendido, né, por preços, né, inacreditáveis aos chineses, cuja empresa é uma empresa estatal, a State Grid, é uma empresa do governo, do partido. Os membros, diretores da State Grid são atores cruciais do politburo chinês. Ou seja, o regime de águas brasileiro está sob controle, vai, em parte significativa, ficar sob controle de uma empresa estatal de outro país, enquanto a Alemanha, a França, os Estados Unidos estão discutindo como vetar a atuação de grupos chineses na compra de ativos estratégicos no seu país. É um crime. Estamos vivendo esse momento agora. Claro que essas coisas não ganham um status ou não ganham uma visibilidade, porque estamos alucinados discutindo corrupção, né, do aviãozinho, né, umas coisas assim. Então, eu acho que há um processo em curso, é preciso entender essas variáveis, é preciso que os partidos de esquerda adotem novamente uma visão mais estratégica de longo prazo sobre o processo político. Não acredito, independente da decisão do STF, né, que enfim, as eleições serão um elemento de pacificação do país, porque o golpe não está relacionado necessariamente ao governo ilegítimo, mas está relacionado a uma agenda ilegítima que foi adotada. Essa agenda precisa ser revogada, precisa ser substituída, né, através de algum modelo de referendo, e isso não sei se vai ocorrer simplesmente depois de uma eleição. Esse debate precisa acontecer. Bom, sair dessa discussão procedimental do judiciário é uma tarefa fundamental para isso, né? Não perder muito tempo nessa discussão. Bom, falei demais, né? Obrigado. Gravados. Bom, então agradecer ao professor Carlos pela intervenção dele e passamos aí a continuação com o professor Danilo Martuchelli.
Bom, boa noite a todos e todas. Enorme satisfação fazer esse debate. Cumprimentar os colegas de mesa, o Carlos, o Cássio, o Cristi. Cumprimentar o reitor Jaime Giolo e também o diretor de campus Anderson Ribeiro, que estão presentes aqui, e os demais público presente aqui, né? Inclusive o coordenador do nosso programa de mestrado, Fábio Feltrin. Eu vou dividir a minha fala, seguir um pouco, fazendo um diálogo direto com o tema, né, proposto pela mesa, que é um tema que gerou bastante polêmica, né, que foi um curso proposto pelo professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, que chamava O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Eu dei um curso sobre a crise política ano passado aqui coloquei como vanguarda, né, assim, o ano passado, procurando explicar todo esse processo no programa de mestrado aqui na graduação da FFS, ainda bem que não fui descoberto naquele tempo pelo Mendoncinha. E essas polêmicas que se dão em torno da promoção de um curso com o nome golpe, né, o rechaço de um ministro da Educação mostra que pontos chegamos, né, da liberdade de expressão, da discussão, do debate dentro da academia, né, da liberdade de debates dentro da universidade. Eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. Um, que para mim é crucial, é discutir o que é um golpe de Estado. O segundo momento, discutir se o impeachment do governo Dilma pode ser classificado como um golpe de Estado. E, finalmente, discutir quais as tendências que se apresentam em termos de conteúdo da política econômica e social, em termos de regime político, e não discutir, talvez, a democracia no futuro, mas discutir o que é a democracia no presente e no passado recente brasileiro. Começando pelo primeiro ponto, que diz respeito ao conceito. O conceito ele tem uma longa discussão já no campo da ciência política, da filosofia política. Foi primeiramente trabalhado por Gabriel Naudet, numa obra chamada Considerações Políticas sobre o Golpe de Estado, em 1639, e tinha naquele momento uma conotação positiva. Ou seja, golpe de Estado era classificado como medidas audaciosas, difíceis, que um príncipe deveria tomar, né, para garantir o bem comum. Ou seja, visava a promoção do bem-estar da população de uma maneira geral. Mais recentemente, tendo em vista todos os episódios de golpes militares, a acepção, né, desse conceito começou a ter uma carga mais negativa, né? Ou seja, algo que feria, portanto, as democracias constituídas nesse processo. Algo que poderia colocar em xeque as conquistas democráticas e instaurar ditaduras militares. No debate público, o uso da palavra golpe também, às vezes, é utilizado a partir de uma lógica muito torcida de futebol, né? Às vezes, com a ideia, elencando, né, muitos falam que, ou seja, golpe é aquilo que afeta aquele governo com o qual tem afinidade política. Eu acho que a gente precisa avançar em algo mais do que essas interpretações que visam pensar o golpe como negativo, positivo, ou que tem identificação com um governo de plantão ou não, né? Há outras definições circulando, né, que muitas vezes pensam o golpe só existe quando existe a ação dos militares, a participação de militares. O golpe compreende uma violação constitucional. Eu queria tentar avançar um pouco nessa discussão e partir já de um questionamento de uma bibliografia que está circulando no Brasil nesses cursos sobre o golpe de Estado de 2016. Né? Tem 2 textos que figuram em muitos desses cursos que foram replicados pelo Brasil todo, que um é do professor da Unicamp, professor Álvaro Bianchi, que se chama O que é um golpe de Estado, publicado no blog Júnior, e o outro do professor Renato Pericinoto, da UFPR, que se chama Por que foi golpe?, que está na Academia Pontedor, não publicou em nenhuma revista. Né? O professor Luiz Felipe Miguel, elaborador daquela proposta inicial de curso, também
sustentou as teses apresentadas nesses dois textos e, portanto, eu quero abrir já de início uma polêmica com essa interpretação. Qual que é a ideia geral? Basicamente, eles recuperam um conceito de golpe de Estado que está presente na obra de um dos pensadores aí que está trabalhando um pouco o conceito moderno de golpe, que é o Eduard Luttwak, que escreveu uma obra em português, que existe ali, que chama Golpe de Estado, Manual Prático. Na definição desses autores, basicamente, para identificar o que é um golpe, devemos levar em consideração três elementos principais. Primeiro, todo golpe de Estado tem como protagonista um agente interno ao Estado. Ou seja, golpes de Estado são golpes, são fenômenos contra o Estado de maneira geral, mas vêm de ações, iniciativas tomadas por agentes internos ao Estado. Então, você tem como protagonista fundamental esses agentes. Um outro elemento que está presente nessa definição é que os golpes de Estado sempre recorrem a meios excepcionais, ou seja, quebrar as regras do jogo, vamos dizer assim. E o terceiro elemento que está presente nessa definição geral de golpe de Estado é que todo golpe de Estado tem como finalidade a realização de mudanças institucionais. Ou seja, se trata, então, portanto, de uma ação, iniciativa de setores internos ao Estado, na definição específica do Álvaro Bianchi, parece que uma fração da burocracia de Estado, que se valem de meios excepcionais que visam realizar mudanças institucionais. Quem é o grande ausente dessa definição? Os conflitos de classe. Então, eu caracterizo essa definição como uma definição que ignora um aspecto fundamental, para entender a política, que é a conexão entre política e conflitos de classe. Ou, mais precisamente, que ignora, é uma definição formalista porque ignora as disputas classistas pelo controle do processo decisório da política estatal. Então, me afastando dessa definição mais formalista e tentando fazer a conexão entre política e classes sociais para pensar o fenômeno dos golpes de Estado, eu procuro tentar aí formular algo que, de alguma maneira, está presente, não de maneira sistemática, mas em estado prático, na obra clássica do Marx, que é o 18 Brumário, mas, fundamentalmente, na teoria do bloco no poder, do Poulantzas. Nikos Poulantzas foi um autor que escreveu uma obra magistral que completa 50 anos esse ano, chamada Poder Político e Classes Sociais. Lá ele desenvolve a teoria do bloco no poder. Vou tentar especificar um pouco isso aí no debate. E eu acho que a partir dessa teoria é possível pensar o que é um golpe de Estado a partir de uma perspectiva com a qual eu tenho filiação teórica, que é a perspectiva marxista. O Álvaro Bianchi também é marxista, mas na definição de golpe de Estado ele abandona Gramsci para apresentar uma definição institucionalista. Primeiro elemento a ser discutido. Golpe de Estado não é revolução. Alguns falam que existe golpes de esquerda e de direita. É preciso ter claro as diferenças conceituais que existem entre um e outro. Quando existe uma revolução, o que está em jogo é o Estado em seu conjunto. O que está em jogo é a possibilidade de instauração de uma situação de duplo poder, onde uma classe que se ergue como força social no processo político está em condições de remover a antiga classe dominante. Ou seja, seria uma revolução compreende sempre uma remoção, uma substituição da velha classe dominante por uma nova. Significa, portanto, uma revolução está ligada aos processos de transição de um modo de produção a outro, como o capitalismo ou o socialismo, por exemplo. Do feudalismo ao capitalismo. Golpe é algo que está inscrito no processo de reprodução social de um determinado modo de produção. Portanto, o processo decisório da política de Estado. Ou seja, Poulantzas, quando desenvolve o conceito de bloco do poder, ele está pensando o seguinte: as classes dominantes, elas são unificadas pelo Estado
Mas à medida que vai sendo implementadas políticas estatais, ela vai criando contradições, vai criando hierarquias entre esses interesses. Alguns, por exemplo, quando se aplica uma política de juros altos, o capital financeiro ganha, o capital funcionante perde, né? Então, se a política é fundamentada na política uma política estatal é fundamentada na política de pagamento dos juros, em detrimento de uma política de investimento na produção, isso demarca, né, a hierarquia de poder que existe no interior desse bloco. E o golpe de Estado, então, portanto, está ligado a processos que envolvem a redefinição da hegemonia política no interior do bloco no poder ou o reforço dessa hegemonia. Então, portanto, todo golpe envolve tentativas, né, ou mudanças efetivas no conteúdo da política econômica e social. Segundo aspecto, então, o primeiro aspecto que quis dizer é que golpe não é revolução. Golpe é conflito interno ao processo de reprodução social, é conflito interno entre frações dominantes. Segundo elemento, todo golpe implica mudanças na hierarquia, né, que se estabelece entre os ramos do aparelho de Estado. Ou seja, entre os ramos dominantes e os ramos não dominantes. É por isso que nos golpes de Estado se tem conflitos agudos, mais acentuados entre o Executivo e o Parlamento, entre o Executivo e o Judiciário, entre as Forças Armadas e o Executivo. Ou seja, esses conflitos, eles expressam justamente essas disputas do plano de vista institucional entre as frações dominantes e não dominantes no bloco do poder. E o terceiro aspecto, nessa definição de golpe, é que ela envolve justamente, todo golpe envolve um ato de usurpação do governo de plantão, do governo vigente. Seja se valendo do método do uso da violência, da ameaça do uso da violência, né, da tentativa de reduzir a capacidade governativa, né, por exemplo, de um determinado governo, né, por exemplo, a aplicação de um sistema parlamentarista, como ocorreu em 61, que quase foi tentado agora, ou então do uso casuístico das regras vigentes, né? Como vou tentar explicar que foi o método utilizado para deflagrar um golpe contra o governo Dilma no período mais recente. Então, qualquer concepção de golpe, no sentido mais geral, deve levar em consideração esses três elementos. Disputas pelo conteúdo da política econômica e social, portanto, disputas entre fações dominantes integrantes do bloco no poder, mudanças do ponto de vista institucional na hierarquia, né, dos ramos do aparelho de Estado e esse fenômeno do ato de usurpação do governo de plantão. E aí, cabe a pergunta, o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado? Foi. E aqui, talvez, dialogue um pouco com uma das questões propostas pelo Cássio, que diz respeito aos ciclos de governos progressistas. Qual foi a contradição principal que se instaurou na conjuntura dos governos do PT no período mais recente? Ou seja, qual foi a contradição que se instaurou entre as frações dominantes e que permitiu, né, o que eu chamaria aí da realização de reformas no modelo neoliberal, que alguns caracterizam como social-liberalismo, neoliberalismo moderado ou neodesenvolvimentismo. Qual que foi essa contradição? E aqui entra o aspecto geopolítico internacional. Foi a contradição que se instaurou entre uma burguesia associada ao capital estrangeiro financeiro internacional e uma burguesia, né, que a gente poderia chamar aqui, de acordo com outra obra do Pulantzas, que chama As Classes Sociais do Capitalismo Hoje, que é a burguesia interna, que não tem nada a ver com burguesia nacional, que não tem nada a ver com anti-imperialismo, que não tem nada a ver com incentivo ao mercado consumidor interno, né, e por aí vai. Trata-se de uma burguesia que tem relações de dependência e contradição em relação ao capital estrangeiro. Ela está aí na construção civil, como o Christian tinha apresentado ali, né, como cresce a construção civil, na mineração, em setores do agronegócio, na indústria naval. E o que se colocou, então, nesse processo foi, basicamente, o conflito entre vamos manter
uma política neoliberal ortodoxa que prevê redução de direitos sociais e trabalhistas, que prevê privatização de empresas e serviços, que prevê abertura comercial e financeira, ou vamos reformar esse modelo. E o que se passa é que, no final dos anos 90, setores dessa burguesia interna que são representadas pela Fiesp, né, pela CNI, por setores do agro, como já havia falado, estavam querendo mudança na política implementada pelo governo Fernando Henrique, que era esse neoliberalismo mais ortodoxo, mais duro, né? E no meio sindical, vinham se processando mudanças também nos paradigmas de atuação sindical. A CUT, abandonando o sindicalismo classista e combativo, adotando a ideia de um sindicalismo cidadão, a força sindical adotando a ideia de um sindicalismo de negócios e tentando também ter espaço, inclusive a Fiesp, a CUT e a força sindical atuando em frentes, marchas contra a política de juros altos no final dos anos 90. Isso aí tudo conflui para o processo que vem desaguar na eleição de Lula em 2002 e que vai iniciar um processo que eu caracterizo aqui de reformas do capitalismo neoliberal. Não, e portanto, superação. Acho que os processos onde ficou mais visível a superação do capitalismo neoliberal na América Latina são processos como a Venezuela, Equador e Bolívia, onde processos de estatização da economia, de nacionalização da riqueza nacional, né, foram muito avançados. Aqui no Brasil, nos anos 2000, especialmente a partir da crise do mensalão, os dados também mostram que as curvas começam a mudar, né, os dados macroeconômicos a partir de 2005, mostra que houve, na verdade, um processo de reformas desse modelo, ou seja, não visava mais satanizar o Estado, nem tampouco fazer apologia do Estado. Era um híbrido. Ou seja, a síntese do social-liberalismo, aquilo que eu caracterizo como sendo os governos Lula e Dilma, é a tentativa de combinar Estado com capital privado. Só que com uma condição: o capitalismo sem riscos. Ao Estado fica todo o ônus, ao capital privado todo o bônus. É isso que se pronunciou nos vários programas, com aceleração do crescimento, Minha Casa Minha Vida, na reorientação da política do BNDES. E esse movimento se fortaleceu a partir de 2005, fundamentalmente, derrotando, né, sem questionar a hegemonia, sem pôr fim à hegemonia do capital financeiro internacional, porque o governo ainda paga altos juros da dívida, tem a política ali, teve a política orientada, marcada pelo tripé macroeconômico, já mencionado pelo Carlos aqui, né? Foi tentando fazer reformas e esse processo se fortaleceu a partir de 2005, ou seja, Lula saiu vitorioso da tentativa de desgastar o seu governo naquele momento e o PT, no governo, se alicerçou nesses interesses para poder fazer essas reformas e com elas trouxe também concessões materiais para o que alguns chamam de andar de baixo, que eu chamaria aí de dos direitos dos trabalhadores, né? Aumento do salário mínimo, aumento dos empregos, né? Ainda com os limites que possam ser considerados aí nesse processo, né? Redução da pobreza, ampliação das políticas sociais e por aí vai. Então você tem um movimento de crescimento econômico, ainda não tão grande como o dos anos 50, não tão grande como, por exemplo, assistiu à política argentina, mas tem um momento aí da bonança econômica. Na bonança econômica, que alguns chamam aí de ganha-ganha, uns ganham, outros ganham um pouquinho. Né? Eu não gosto muito desse conceito de ganha-ganha, que parece que é uma competição entre o proletariado, o beneficiário da Bolsa Família, parece que ele ganha tanto como um banqueiro. Né? É por isso que eu prefiro trabalhar com a ideia de hegemonia política. Os trabalhadores estão fora do bloco no poder. Ou seja, a política social, que é voltada para a reprodução da força de trabalho, sempre vem lá no fim da fila. Primeiro é resolver as políticas voltadas para a acumulação de capital, que é a política econômica. Né? E aí, justamente, você tem um processo de bonança, de, portanto, possibilidade de concessões e um arranjo, uma certa construção de uma certa frente política que se pronuncia como uma frente neodesenvolvimentista. Aí podemos questionar um pouco essa ideia, né?
mas que atrai interesses. Portanto, essa burguesia interna ela dirige essa frente e atrai para os seus interesses, para o seu apoio, parcelas consideráveis do movimento popular, sindical, organizado e desorganizado. E, de alguma maneira, vai freando aquele neoliberalismo ortodoxo, duro, que tinha gerado muito desemprego, que tinha gerado aumento da pobreza, que tinha destruído as universidades públicas nos anos 90, que a gente vai ver agora também. Se for continuar a ponte para o passado do governo Temer, a gente vai voltar exatamente ao passado, talvez de maneira piorada, e as universidades vão sentir esse abalo sísmico em breve. Mas o que acontece nesse processo? Esse processo começa, essa frente, esse processo de reformas do capitalismo neoliberal começa a ser alterado com a crise de 2008, de uma maneira, embora o governo tente avançar numa política de reforma do capitalismo neoliberal, mas o quadro vai se alterar profundamente, né, no período mais recente, especialmente a partir de 2013, quando, né, começa a se apresentar um quadro de recessão ou crise econômica. Na crise econômica, é aquilo que o Cristo já havia descrito. Possibilidade de um tem que ganhar, o outro tem que perder. Não tem ganha mais. Né? E aí, nesse caso, a gente começa a perceber um processo que os argentinos, né, tem um economista chamado Marcelo Diamant e outro que chama, um cientista político chamado Guillermo O'Donnell, trabalhavam com o movimento pendular da burguesia, né, argentina. No momento que a bonança econômica ela se alinha aos interesses dos trabalhadores de alguma maneira, fazendo concessões. No momento da crise econômica, se alinha aos interesses do rentismo, do capital financeiro internacional. E é isso que começou a ocorrer no momento da crise. Ou seja, um avanço de tentativas, de iniciativas, sendo pressões internacionais sobre o pré-sal, pressões internacionais para a mudança da política econômica. O Carlos lembrou da Ponte para o Futuro, mas eu lembro aqui do documento agora recente, lançado pelo Banco Mundial com firma, né, com assinatura de vários economistas brasileiros, chamado Ajuste Justo, justo para o capital financeiro, né? Vários, como também economistas do governo Dilma e Lula, né? E que, então, portanto, procura aí mudar a orientação da política econômica e social. Então, ou seja, surge como uma força social, né, já no contexto, ainda no contexto do governo Dilma, que vai implementar o ajuste fiscal com Joaquim Levy e que vai progressivamente perder a sua base social, tanto no campo tanto em relação à burguesia interna quanto entre os trabalhadores, e que vai ter dificuldades de romper aí com a dinâmica, né, vai ter dificuldades de contrapor o golpe de Estado. É, portanto, um processo que visa mudar a política econômica e social. É um processo em que a burguesia interna, representada pela Fiesp, apesar de fazer a campanha do Papa, representar como força principal, é uma força secundária nesse bloco. É uma força secundária porque depois de deflagrado o impeachment da Dilma, que eu caracterizo como golpe de Estado, veio, né, uma série de medidas que afetam diretamente esse capital funcionante, essa burguesia interna. Como a mudança da política do BNDES, da taxa de juros de longo prazo para taxa de mercado, como a mudança da política de compra da Petrobras, que priorizava a produção nacional, né? Como a própria política de juros, que está reduzindo, mas os juros reais são os mais altos do mundo ainda, né? E essa série de políticas que, né, ou seja, que estão contendo investimento, né, dificultando a liberação de recursos para esses setores. Então, tem esse processo na dinâmica do golpe, que envolve a ofensiva imperialista, a ofensiva do capital internacional sobre as riquezas, sobre a política econômica e social implementada. Mas, como eu havia dito, então, portanto, o golpe está relacionado com esse processo de redefinição da hegemonia ou de reforço da hegemonia do capital financeiro internacional. Ou seja, não há mais tempo para reformas, e se há reformas aqui, são reformas que ainda podem acomodar os interesses da burguesia interna, mas quem vai pagar a crise, quem vai pagar por essa crise são os setores, são os trabalhadores.
né, com uma série de medidas que a gente já tem acompanhado recentemente. Com a PEC do 55, que visa estabelecer um teto para os gastos em educação e saúde, como a reforma trabalhista, para só situar 2 exemplos. O golpe também tem uma dimensão institucional. Alguns falam muito em que trata-se de um golpe parlamentar, projetando na figura do Congresso Nacional um elemento fundamental para desgastar ou mesmo derrubar o governo. É claro que, né, no processo de aprovação do impeachment, o Congresso foi fundamental, assim como na aprovação das reformas trabalhistas, da PEC dos gastos públicos, né, do teto dos gastos públicos. Mas é necessário entender aqui uma dimensão que foi muito bem trabalhada aqui pelo Carlos, que é o judiciário. Ou seja, o judiciário foi uma peça fundamental, não só através da P470, que ele já mencionou aqui, mas com a Lava Jato e com essa ação discricionária, essa arbitrária, na verdade, que começou a ser adotada por setores do Ministério Público, né, que inclusive tem condenado, né, setores da universidade pública no período atual. Né? Já vimos o suicídio do professor reitor da UFSC, né? Ou seja, uma escalada de... Alguns falam de judicialização da política, né? Eu prefiro falar de uma ofensiva, de um ativismo do judiciário, de uma politização do judiciário, e que tem como meta desgastar, né, vamos dizer assim, esse conteúdo da política econômica e social, ou essa arquitetura institucional que estava voltada para esse processo de reformas do capitalismo neoliberal. Então você tem uma série de medidas, né, ou seja, o judiciário está agora presente também na discussão da condenação do Lula, né, esteve presente também na discussão ali da PEC 37, que buscava estabelecer uma divisão de tarefas entre o Ministério Público, os juízes, né, e a Polícia Federal, foi negada no contexto das jornadas, das manifestações de junho. Então esse é um aspecto fundamental, que envolve vazamento de informações, e a mídia é um aspecto acessório desse judiciário. Por que tem que ser acessório? Porque o judiciário é aquilo que o Carlos também pontuou. O judiciário não é eleito. O judiciário, ninguém controla o judiciário, mas o judiciário, para aprovar as medidas arbitrárias, precisa do apoio da opinião pública. E quem melhor faz isso que não ser a mídia altamente controlada por um grupo muito pequeno de famílias, né? Então, essa é uma dimensão fundamental, né? Um golpe, do ponto de vista institucional, envolve o parlamento e o judiciário, que no período de estabilidade, vão se mesclando em termos de, né, quem toma as decisões fundamentais, quem se representa como o ramo dominante, né?